Bom, então a gente vai dar continuidade aqui hoje sobre esse artigo de revisão que avalia o papel do sistema complemento nas doenças renais. E a Mari apresentou uma primeira parte e eu vou dar continuidade hoje. Então, só recapitulando, né, esse artigo ele traz aí a importância de a gente estudar e avaliar mais o sistema complemento nas doenças renais, porque a gente tem visto aí crescentes evidências do envolvimento desse sistema nas doenças renais e glomerulopatias em geral. Além disso, tem surgido novas terapias, né, com alvo em fatores e proteínas ligadas ao sistema complemento. Ele levanta alguns pontos importantes que a gente tem que discutir diante de qualquer doença renal que a gente imagina que tenha um sistema complemento envolvido. E aí eu separei em algumas questões para a gente tentar responder. A primeira delas é a gente perguntar qual papel o sistema complemento ele assume em cada doença renal. E aí, esse papel, se ele é primário, se ele é secundário, uma vez a gente respondendo essa questão, a gente vai avaliar qual via ou fator específico está mais envolvido na patogênese. E a partir disso, a gente avaliaria as ferramentas para diagnosticar esse envolvimento do sistema complemento, quais exames solicitar, e, em último caso, a gente decidir qual droga anticomplemento seria mais apropriada, se for, para cada doença e por quanto tempo a gente usaria essa droga anticomplemento. Então, a primeira coisa para a gente definir seria esse papel, né? Se ele é um papel primário na patogênese ou um papel secundário. E aí, a partir disso, ele destrincha as várias doenças renais para que a gente avalie o envolvimento do sistema complemento. Dentro do papel primário, a gente já tem bastante evidência que mostra que a CHUA e a glomerulonefrite do C3, associada ou não com a glomerulonefrite membrana proliferativa mediada por imunocomplexo, e aqui eu coloco um asterisco porque a gente tem que descartar gamopatia monoclonal, infecções, doenças autoimunes, para daí a gente falar dessa glomerulonefrite membrana proliferativa mediada por imunocomplexos, que seria de uma causa primária, talvez, né? Ou com envolvimento do sistema complemento, que aqui no caso dessas duas doenças seria a via alternativa do sistema complemento. Então, ele traz nesse artigo, né, essas duas patologias renais que têm um papel primário e a via envolvida é a via alternativa do complemento. Aí, a todas as outras glomerulopatias, né, que ele coloca, ele descreve que elas teriam ali, a princípio, um papel secundário, tanto de amplificar a inflamação, quanto de estar envolvida com a progressão da doença renal. E aqui ele destrincha várias, né? Então, a gente tem a vasculite ANCA, a nefrite lúpica, a nefropatia da IgA, nefropatia membranosa, nefropatia diabética e a GES. Em todas essas tem alguma proteína ou fator ou uma via do sistema complemento envolvida, às vezes mais de uma. Né? A vasculite ANCA, por exemplo, a gente tem visto cada vez mais que a via alternativa do complemento seria a mais envolvida. A nefrite lúpica tem a via clássica, né, envolvendo os anticorpos, mas a via alternativa também participa. A nefropatia da IgA, a via alternativa e a via das lectinas, tem se falado no envolvimento. A nefropatia membranosa, as três vias participam. A princípio, a gente não sabe ainda qual que é a via mais importante nessa patogênese. Desculpa. A nefropatia diabética, a via das lectinas, a princípio, fica interrogada se teria algum envolvimento, e a GESF a gente não sabe ainda. A Mari explicou muito bem essas quatro aqui, que é a IgA, a nefropatia membranosa, a diabética e a GESP. Eu vou falar dessas outras duas, vasculite e nefrite lúpica, e das primárias, né, que teriam um papel primário. Começando pelo lúpus e a nefrite lúpica. Então, o papel do sistema complemento, ele é secundário, como eu falei. Imunocomplexos estariam envolvidos na inflamação glomerular através da via clássica, majoritariamente, mas a via alternativa também é responsável pelo dano renal.
Posteriormente, a gente faz aquela segunda pergunta, né? Quais fatores envolvidos no sistema complemento? Ele destrincha um pouco o papel do C1Q, que a gente tem visto em várias doenças, quando aparece o C1Q na biópsia e tudo, a gente levanta a lanterninha para alguma doença autoimune, e ele fala que realmente o C1Q ele parece modular o metabolismo mitocondrial de linfócitos TCD8, atenuando a resposta contra o antígeno self, né? E, inclusive, alguns estudos mostram que deficiências congênitas de C1Q se associam com o desenvolvimento de lúpus. E como que a gente avalia o envolvimento do sistema complemento na nefrite lúpica, no lúpus em geral? A gente já viu, né, por conta da intensa ativação do sistema complemento sistêmica, os níveis baixos de C3 e C4 estão associados a essa atividade. Os depósitos de C1Q na biópsia revelam a ativação da via clássica, e alguns estudos têm mostrado que níveis plasmáticos de C4D ligado a eritrócitos ou células B têm se mostrado como um biomarcador de atividade de lúpus também. Alguma droga anticomplemento pode ser utilizada? Bom, a gente tem aí vários guidelines, né, de nefrite lúpica, já do CADIO e tudo, e a princípio a gente faz o uso de imunossupressão para controlar a doença, e o uso do complemento hoje tem se restringido bastante à associação de nefrite lúpica com microangiopatia trombótica, né, e ainda alguns estudos, não é uma evidência muito robusta, e a SAP, né. Então, isso tem se falado em utilizar nessa situação quando tem refratariedade ao tratamento padrão, tratamento convencional. E aí, falando da SAF, ele também cita nesse estudo, né, mais uma vez aqui, é uma doença que tem um papel secundário do sistema complemento, e parecem que as 3 vias estão ativadas na SAF, em todas as formas dela, né, desculpa, todas as vias não. Parece que o sistema complemento, ele aparece ativado nas 3 formas da SAF, a vascular, a obstétrica e a catastrófica, e depósitos do complemento em vasos, já tem alguns estudos que mostraram isso, mas a princípio não tem uma evidência de causalidade, se seria, né, uma ativação do sistema complemento que levaria a esse quadro, não, a princípio é uma associação. E quais os fatores estariam envolvidos? A princípio, a via clássica, né, pela ativação dos anticorpos, dos antifosfolípidos, e como que a gente avaliaria o envolvimento do sistema complemento? A princípio, ele comenta que não tem uma evidência de relação dos níveis de complemento, CH50, C3, C4, com as manifestações vasculares da SAF, mas tem um estudo que mostra uma evidência que associou o C5A e o C5B9 solúvel com maior risco de recorrência das manifestações vasculares, potencial benefício de inibidor do complemento nesses casos. Em gestantes, níveis baixos de C3 e C4 antes da gestação e níveis altos de C5B9 solúvel no início da gestação foram associados com desfechos gestacionais desfavoráveis. Mas aqui, esses estudos, eles estarão muito associados com nefrite lúpica, com SAF também. E qual droga anticomplemento a gente poderia utilizar? Já existe uma evidência mais forte do uso do eculizumab na SAF catastrófica, né, com melhora em alguns casos. Só que isso associado com outras terapias. Normalmente, quando a gente vê uma SAF catastrófica, o paciente já tentou de vários imunossupressores, plasmaféreas e tudo, e aí se associa o eculizumab e tem se mostrado alguns casos de benefício. Agora a gente vai para a vasculite ANCA. Bom, a vasculite ANCA tem um papel secundário do sistema complemento, a princípio. A gente sabe que é uma doença, por algum motivo, o neutrófilo, ele se torna ativado ou por um fator ambiental ou um fator interno, e isso gera a produção dos anticorpos, né, porque o neutrófilo ativado vai expressar os antígenos, que gera a produção dos anticorpos ANCA, e isso, consequentemente, vai ativar o complemento, levando à formação de C5A, que é uma anafilotoxina, e essa anafilotoxina vai recrutar mais neutrófilos e vai ampliar a inflamação e causar mais dano renal. Quais os fatores do sistema complemento envolvidos? Aqui a evidência, né, já mostra em vários estudos, a gente até discutiu alguns artigos sobre isso, que tanto estudos in vitro, in vivo, estudos clínicos,
já mostraram o envolvimento da via alternativa do complemento como a mais importante. Com deficiência de C4 não interferiu, né, nessa via, ou seja, não teria uma relação com a via clássica e a via da lectina. Né? Alguns estudos que colocaram modelos com deficiência de C4 e não teve interferência, né? Ou seja, parece a via alternativa realmente mais importante. E aí foi-se observado também vários trabalhos, depósitos de fator B, properdina, o complexo de ataque à membrana, C3D, e níveis aumentados de C3A, C5A e B na doença ativa. Estudos envolvendo também vários fatores concluiu que o C5A é o fator mais relevante no processo. É bem interessante de a gente ver os trabalhos que levaram a essa conclusão. Eles estudaram vários fatores e chegaram ao C5A como mais relevante na vasculite ânica. E aí, como que a gente avalia esse envolvimento do sistema complemento? Bom, alguns trabalhos mostram que os níveis elevados de C3A e C5A está relacionado com uma doença ativa, mas a utilidade de uso de biomarcadores, de complemento, ainda não foi testada assim, para monitorar o tratamento, né? Não é claro isso. Qual droga anticomplemento? Aí a gente tem hoje, né, já está nos guidelines, tudo, o Avacopan, né, que tem um benefício principalmente como poupador de corticoide. Bom, então saindo aqui das doenças com papel secundário, um papel secundário, sistema complemento na patogênese, a gente vai para aquelas que têm um papel primário. E a primeira coisa que ele traz de crítica é a terminologia da chuva, né? Que é a síndrome hemolítica urêmica atípica. Ele coloca que as anormalidades hereditárias e adquiridas do sistema complemento, que a gente classifica hoje como CHUA, né, que não seria nem a síndrome hemolítica urêmica típica, né, associada à xidatoxina, nem a síndrome hemolítica ou a MAT associada a causas secundárias, mas aquelas relacionadas a anormalidades hereditárias ou adquiridas do sistema complemento, é que seria classificado como CHU depois de ser descartada todas as outras. Só que ele traz isso, e a gente já tem visto bastante, realmente, que mesmo doenças secundárias, classificadas como secundárias, elas podem ter essas anormalidades hereditárias e adquiridas, assim como a forma típica associada à xigatoxina. Tem alguns trabalhos que mostram que mesmo os pacientes que desenvolvem a forma típica podem ter essas anormalidades. Portanto, a terminologia atípica, primária e secundária são termos confusos e não refletem necessariamente a patogênese e necessita ser atualizado. Isso eu achei bem interessante dele trazer. E aí, a gente tem até uma proposta, né, de que a estratégia diagnóstica da MAT deveria refletir, a princípio, os mecanismos patogênicos, o papel do complemento e outros potenciais triggers e a resposta ao bloqueio do complemento, do que especificamente pensar nessas terminologias, né, pensar mais em como que ela está envolvida, qual que é o papel dela, o que foi um potencial trigger, até para evitar e o tratamento. Inclusive, no artigo, ele traz a MAT, depois que ele faz essa crítica à terminologia, como uma forma de CHU mediada por complemento, né? Ele usa esse termo, microangiopatia trombótica mediada por complemento. E aí o papel do sistema complemento ele seria primário, né? A gente teria uma desregulação do sistema complemento, e os fatores do sistema envolvidos, né? São evidências, né, fortes, mostram que majoritariamente há um envolvimento da via alternativa ou terminal, nesses casos, e isso ocorre principalmente com mutações em fatores ativadores, como o fator B, o fator D, e também defeitos em fatores reguladores, como o fator H e o MCP, entre outros. Como que a gente avalia o envolvimento do sistema complemento nesses casos? A gente, infelizmente, ainda não tem um biomarcador universal para diagnosticar a MAT mediada pelo complemento. A ativação, a gente consegue detectar a ativação, né, do sistema complemento pela dosagem do CH50, do C5B9 solúvel, do C5,
dos níveis de anticorpos da antifator H, por exemplo. E lembrar que níveis de complemento normais não excluem MAT mediada por complemento. Só que para o diagnóstico de uma desregulação, e não necessariamente da ativação, uma desregulação constitutiva, apenas testes genéticos, né? E aqui ele traz algumas nomenclaturas que são importantes, que, por exemplo, a presença de, a gente fala em variante, né, e não mutação, né? A presença de variante não é um sinônimo de ativação permanente, né? O paciente ele pode ter uma variante, né, do sistema de uma mutação, uma variante de algum fator, de uma proteína do sistema complemento, ela pode ter um significado incerto, ela pode até ter uma característica mais benigna, isso não significa uma ativação permanente do sistema complemento. Por isso que ele fala para a gente usar o termo variante e não mutação, de maneira que a gente precisa especificar se ela tem um significado patogênico, um significado indeterminado ou um significado até benigno. E isso é muito importante, porque o tipo de variante estratifica o risco de recidiva. Ele traz no material complementar, por exemplo, aquelas variantes que têm o maior risco de recidiva e que, por exemplo, a gente não suspenderia o tratamento, né, e avaliaria, inclusive, de manter esse tratamento após um transplante renal. Então, há aqui algumas variantes de alto risco, que são aquelas variantes com perda de função do fator H, que é um fator regulador, do MCP, que é um fator regulador também, ganho de função em variantes em C3, fator B, relacionado ao fator H, que é esse CFHR1, né? Genes híbridos com variantes híbridas em CFH e CFHR, e altos títulos de anticorpos do fator H também presente. E aí o risco vai se tornando moderado com outras variantes, por exemplo, variante de significado indeterminado, baixos títulos de anticorpos de fator H, e baixo risco de recorrência, né? Aquelas que não têm uma variante de risco identificada, quando tem níveis não detectáveis de anticorpos contra o fator H, entre outros. E uma coisa importante que ele traz é que a microcefalia trombótica pós-parto ou na gravidez, né, uma vez excluídas as outras causas relacionadas à gestação, né, pré-eclâmpsia e outras, você pode considerá-la dentro do espectro de uma MAT mediada por complemento, porque tem se mostrado cada vez mais que essas pacientes que não recuperam, né, dos sinais de microangiopatía trombótica após o parto, elas têm variantes patogênicas. E qual droga de complemento a gente usaria? Aí, o padrão ouro é a inibição de C5, né, que é o eculizumab. E o tempo de início ele é crucial para a resposta, tanto a curto quanto a longo prazo, né? Não se recomendado esperar o resultado do teste genético se você tiver uma forte suspeita. Em locais sem acessibilidade à droga, ele fala de prescrever plasmaférese e pode ser considerado. E os inibidores de C5 de longa ação, que é o ravulizumab, eles devem ser reservados para os casos confirmados. E a monitorização do tratamento ela pode ser feita com a contagem do CH50, né? Um tratamento adequado, com bloqueio adequado do complemento, ele é monitorizado quando os níveis de CH50 são menores que 10%. Como alternativas terapêuticas, tem alguns outros inibidores do complemento, como inibição do C3, do fator B, do fator D, mas tudo isso é limitado à manutenção, à terapia de manutenção de remissão, até que se comprove não inferioridade ao eculizumab na fase aguda. E a descontinuação da terapia, né? Ela pode ser pensada após uma melhor estabilização da função renal, né? Naqueles que não têm variantes patogênicas. Lembrar que as formas tradicionalmente secundárias, né, com MAT, não há uma prova definitiva do benefício do bloqueio do sistema complemento. E aqui a gente vai agora para a glomerulonefrite do C3,
ou a membrana proliferativa, mediada por imunocomplexos, uma vez descartada aí gamopatias, infecções e doenças autoimunes. Recapitulando, né, glomerulonefrite do C3, na biópsia renal, a IF tem um predomínio de C3, a microscopia óptica se apresenta predominantemente como glomerulonefrite membrano proliferativa. Outros achados na MO que a gente pode ter é uma proliferativa mesangial, uma endocapilar, uma crescêntica e até padrão de esclerose glomerular. E na microscopia eletrônica, a gente pode ter uma forma de DDD, ou se não, fica como glomerulonefrite do C3. E a glomerulonefrite membrana proliferativa mediada por imunocomplexos. Ela vai ter o depósito de imunocomplexos contendo imunoglobulina, policlonal e complemento, né? Nesses casos, deve-se descartar infecções, autoimunidade, como eu falei, né, gamopatia, para ser considerada primária, a qual é rara em adultos, né, é mais comum em crianças. E ela pode evoluir para uma glomerulonefrite do C3. A infecção, algumas infecções, inclusive, podem ser algum trigger dessa manifestação. O papel do sistema complemento ele é primário, e então a gente tem evidências de desregulação da via alternativa do complemento. Os fatores mais envolvidos são o CFH, o C3, o CFI e o fator B. E como a gente pode avaliar? Temos análise genética, né, a presença de variantes raras, que ocorre mais ou menos ali em 20%. Ela denota um prognóstico ruim, e a variante genética rara geralmente corresponde a uma deficiência quantitativa da proteína, né, por exemplo, de C3. Existem variantes mais comuns que tenham efeitos mais modestos, porém elas devem ser analisadas em conjunto com o padrão familiar, com outras variantes patogênicas, por exemplo. E a dosagem do fator nefrítico, ela pode estar presente em 40% a 80% dos casos. São anticorpos do fator nefrítico, são anticorpos que eles estabilizam a C3 convertase, né, seria o fator nefrítico C3, a C5 convertase, que seria o fator nefrítico C5, e uma vez que elas estabilizam essas convertases, elas aumentam a ativação do C3 e C5, porque a convertase estabilizada vai produzir mais C3 e C5. Altos índices de fator nefrítico se correlacionam com baixos índices de C3 e altos índices de C5b9 solúvel, isso é bem relacionado. E uma coisa interessante que ele trouxe é o fator nefrítico C4, né, que ele pode ativar convertases da via lectina e clássica. E isso daí eu achei curioso também. Qual droga anticomplemento, né? Aqui ele coloca que a presença de variantes do complemento e a frequência e efeito funcional do fator nefrítico relacionado ao depósito C3 tem revelado um papel central na ativação do sistema complemento na patogênese dessas doenças. E que alguns trabalhos mostram que, mesmo na glomerulonefrite por C3, por fator nefrítico, que é um anticorpo, né, terapia direcionada para o anticorpo não tem se mostrado tão efetiva assim, mostrando que mesmo uma pequena quantidade residual de anticorpo, né, de fator nefrítico pode ter um papel na ativação da via do complemento. Só que os benefícios do uso de droga anticomplemento, né, já que tem se mostrado aí que imunossupressão não é tão, né, não tem dado tanto benefício e tudo, mas as evidências do benefício têm se mostrado apenas para doenças rapidamente progressivas, nesses casos. Então, só para a gente recapitular, os casos leves, né, que são proteinúria menor que 1 grama e creatinina estável, a princípio a terapia nesses casos é de suporte. Para casos moderados, que tem uma proteinúria em torno de 1 a 2 gramas, não está tendo uma pequena tendência de piora, a gente indica miclofenolato. Já para os casos graves, rapidamente progressivos, com crescentes ou com microangiopatia trombótica, ele coloca que o eculizumab deve ser considerado. Então, como conclusão, para a gente resumir tudo isso, as doenças que teriam uma ativação, né, ou desregulação de vias do complemento,
teriam ou um papel central ou um papel secundário. Como papel central, a gente colocou a glomerulonefrite do C3 e a membrana proliferativa mediada por imunocomplexos, né? E as microantipatias trombóticas mediadas por sistema complemento, que eu já nem coloquei mais chua. E as de papel secundário, que elas podem aumentar aquela inflamação que foi iniciada por um outro fator, e essas que aumentam a inflamação, por exemplo, na vasculite ANCA, no lúpus, na membranose, na IgA, e podem perpetuar um dano crônico renal, por exemplo, no diabetes e na GESF. De toda forma, nesses casos, a gente precisa compreender quais vias e fatores estão envolvidos, né? E aí a gente precisa de mais estudos para determinar quais são essas vias, para posteriormente avaliar a eficácia terapêutica com alvo no sistema complemento, que a gente precisa de muitos estudos. Inclusive, a Mari já colocou uma tabelinha na semana anterior, na aula anterior, sobre as sugestões que ele trouxe de estudar mais esses tópicos. Então, é isso. Obrigada. Muito bom, Sá. Aí agora estamos abertos a dúvidas, comentários. Quer fazer algum comentário? Bom, deixa eu estimular vocês então um pouco. É muito interessante a colocação dele da glomerulopatia do C3 junto com a membrana proliferativa mediada por imunocomplexo, desde que ela seja idiopática, né? Isso é um questionamento que está se tendo na literatura, inclusive de aquela classificação da imunofluorescência realmente não ser adequada, porque eles viram realmente que algumas membranas proliferativas idiopáticas que estão ali naquela classificação da IF de presença de imunocomplexo, na verdade, são secundárias a uma doença do complemento, geralmente autoimune, um fator nefrítico, que aí é um anticorpo que ativa a via alternativa, mas que é um anticorpo, né? É uma doença imunológica, né? Mas que atingiu a via alternativa. Então, talvez no futuro essa classificação aí, ela realmente caia. É que não se tem uma coisa melhor, mas talvez ela caia. Mas é interessante eles falarem isso. Isso comenta bastante, né? E o fator nefrítico C4, o Fervenza, ele publicou uns casinhos que ele chamava de glomerulopatia do C4. Mas parece que é uma doença tão rara que ele publicou e depois não vi mais ninguém publicando, mas realmente tem esse comentário aí, né? Mas parabéns, Safo, muito, muito bom mesmo.